Pronto. Faço parte da equipe do Instituto Gênesis, coordenando a incubadora, né? Para quem não conhece o trabalho do Gênesis, a gente é um instituto que trabalha o empreendedorismo de uma maneira ampla. Então, a gente tem uma área de cultura empreendedora que trabalha capacitações, treinamento, né? E leva conhecimento sobre o tema. A gente tem uma área de projetos que faz toda a interação com empresas. Então, a gente tem grandes empresas como nossos clientes para trabalhar inovação, para trabalhar empreendedorismo, intraempreendedorismo, né? E a gente tem a incubadora propriamente dita, onde a gente se relaciona com as nossas startups, né? E a ideia, até contando um pouquinho para o Cláudio, acho que eu comentei com ele quando eu fiz o convite, a demanda de se aproximar e de conhecer um pouco mais os laboratórios da universidade, a princípio, dos nossos empreendedores, né? A gente faz constantemente pesquisas sobre os nossos serviços com eles e apareceu mais de uma vez esse pedido, né? E isso também era uma vontade da própria equipe do Gênesis de conhecer um pouco mais, né? E saber exatamente, a PUC é muito grande, acho que não só a PUC, mas de uma maneira geral as universidades são muito grandes, tem muito conhecimento, muita coisa acontecendo. E nós que trabalhamos na própria universidade, a gente não tem acesso a tudo, a gente não sabe de tudo, né? E os laboratórios têm muita inovação, tem muita coisa acontecendo dentro deles, que é interessante para a gente conhecer como equipe da incubadora e também para os nossos empreendedores. E, de uma maneira geral, para a comunidade e para todo mundo que tem interesse no tema. Então, é um evento aberto, que a gente abre aberto para todo mundo conhecer os laboratórios, né? Estamos na nossa segunda edição, a gente fez um evento mês retrasado, finalzinho do mês retrasado, com o LAMPS, que é o Laboratório de Programação Matemática da PUC. Inclusive, no nosso canal no YouTube, está salvo lá esse primeiro evento, para quem tiver interesse, quem não pôde assistir e quiser. A gente gravou, assim como a gente está gravando esse, a gente gravou. Então, está disponível no nosso canal no YouTube, tá? E aí, Cláudio, vou apresentar o Next. E aí eu fui, né, na minha pesquisa, eu vou ler o que está escrito, né, como vocês se apresentam. O laboratório foi criado em 2011 e ele baseia suas pesquisas em processos de design experimentais inovadores através da simulação e modelagem tridimensional, física e virtual. Campos de atuação do Next envolvem pesquisa de desenvolvimento nas áreas de visualização tridimensional interativa, tecnologias de obtenção e tratamento de superfície 3D, interação áptica e tecnologias não invasivas de obtenção de imagens. E aí, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, do laboratório, da equipe, e aí eu ia te pedir para você incluir na sua fala como que funciona o Next na relação com o mercado, né? A gente tem e percebe que o público, de uma maneira geral, tem dúvidas de o laboratório ele funciona só para a universidade? Ele é aberto para qualquer empresa que queira contratar os serviços de um laboratório, de uma universidade, né? Como é que a gente tem acesso? E eu sei que o Next tem relação com o mercado, então eu queria que você incluísse na sua fala um pouquinho disso, né, para a gente conhecer. E lembrando até que um dos papéis da incubadora é a gente levar o conhecimento de dentro da universidade para o mercado, né? E a gente sabe que os laboratórios fazem isso também. E aí eu queria te pedir para colocar isso na sua fala. E seja bem-vindo, obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Clarice. Obrigado aí pela presença aí de todos, alguns que eu conheço bem, outros que parece que eu conheço. Então, a gente está aqui no Departamento de Artes e Design, né? E a relação com o Gênesis, pelo menos minha, sempre foi muito próxima, porque assim, o Aranha, né, quando começou o Gênesis, na verdade antes, quando ele entrou para o escritório de desenvolvimento aqui do CTC, ele fez a mesma coisa. Ele começou a visitar departamento por departamento para conhecer as áreas, né, para ele conhecer a universidade. E ele fez isso na ocasião quando eu era diretor. Na primeira vez que eu fui diretor foi em 94, mais ou menos nessa época.
E desde então eu passei a ser assim, sempre trabalhei com Gênesis, né? Participei de Verdade. muitas avaliações, seleção de empresas. A Paula também estava nessa época, em uma parte dessa época, não sei. A gente chegou a ter Paulinha é uma. a funcionária mais antiga do Gênesis. Ah, é, já é, muito Ela não é a bem. mais velha, ela é a mais antiga. Isso. E a gente chegou a ganhar um edital de incubadora de joias, né? Porque, como a Clarice estava falando, quer dizer, a relação do mercado com a universidade ela é recíproca, né? Quer dizer, a gente, quando a gente fala de empreendedorismo, estava falando aqui agora, né? Como o nosso ambiente de empreendedorismo é meio perverso, né? Meio sinistro, pelo menos comparativamente, né? Pode ser que a gente nem sinta, muitos empreendedores podem nem sentir, nem distinguir, né? Quanto poderia ser melhor ou mais simples, né? Empreender e despreender, né? Que é outro problema nosso, nessa largada do empreendimento. Mas então, assim, esse ambiente onde nós estamos juntos, né, a universidade dentro do ambiente do Rio de Janeiro, tudo isso influencia, né? Quais são as empresas que estão aqui por perto, quais são os players, né? Como o Estado desenvolve suas áreas específicas, né? Então a PUC tem, né, uma relação forte com petróleo e gás, né? E vai por aí. A gente desenvolveu depois de um certo tempo além do curso de design industrial, né, design de produto, a gente e comunicação visual, a gente ampliou para moda, né? Porque o Uhum. contexto pedia, né? Os próprios alunos trabalhavam, né, dentro do design ou dentro do design de produto ou design gráfico, eles trabalhavam com estampas, trabalhavam com, né, com acessórios e nessa relação com o setor de joalheiro, né, eles solicitaram, por exemplo, uma especialização para formação de pessoal, né? Porque assim, o Jorge que vai entrar daqui a pouco, que coordena comigo o laboratório, né? Ele entrou um pouquinho depois na PUC. Eu já estou aqui há pouquinho mais de tempo, né? Uns 34 anos. E minha área é mais gestão, inovação, né? Design estratégico. Hoje todo mundo conhece design thinking, né? Mas não era um negócio assim muito popular, né? Popular, né? Na década de 80, quando você ainda tinha o mercado fechado, né? Então, é, isso. Então, dentro por exemplo, né, do curso, o curso de especialização em design de joias foi uma política de formação de recursos humanos, ou seja, foi uma interação entre universidade e instituições patronais, no caso, né, organizações das empresas, né? E nesse edital a gente ganhou, né, a incubadora, a gente fez um curso, né, que foi um curso de empreendedorismo em design de joias. E o que que era? Ele era um curso que incorporava a estrutura de empreendedorismo, né, do Gênesis, mas incluía os aspectos específicos do ambiente de mercado, das questões tecnológicas, das questões legais, dos processos de desenvolvimento de produto, das tendências que envolvia esse setor. Quer dizer, então, é, falar de empreendedorismo é falar de um universo gigantesco de Gigantesco, subnichos, é. né? De subnichos e expertises assim, que se você não sabe, né? Talvez um cara que sobreviva na Caatinga possa morrer de fome em 3 segundos na Amazônia, né? Porque ele não sabe identificar o que é fruto e o que é jacaré, né? Então, quais são os perigos, né? Então, assim, os nossos alunos, né, nessa época do empreendedorismo em design de joia, a gente fez feira, foi muito legal, assim, realmente foi uma experiência muito bacana, mas, por um lado, a gente percebeu também que era importante também o empreendedorismo de projeto, que a gente tinha tanto volume tão grande aqui dentro, né, de projetos, e eles às vezes paravam, né,
assim, na concepção do produto, no protótipo, né? Então, nesse período todo, assim, o design evoluiu bastante, assim, do ponto de vista da estratégia, do pensamento que antevê, né, não só como resolver o problema, mas qual o problema, né, como abordar o problema, né, que situações são essas que valem a pena a gente explorar, mas também a gente tem caminhado muito na direção, vamos dizer assim, não só do empreendedorismo, né, mas da fabricação, do ciclo como um todo. E hoje eu acho que a questão mais premente assim da gente, né, é pensar realmente em novos modelos, né, novos modelos para essa sociedade doida aí que a gente está vendo, né. Hoje eu escapei aqui, vim para o laboratório, não tem ninguém aqui, mas eu vou até mostrar umas bagunças com muito orgulho também, porque uma vez a gente visitou o MIT e a gente entrou em laboratórios assim que saía cachorro, as pessoas estavam descalças, tinha pote de comida do lado do computador, tinha uma sala que era surreal, que só tinha um caminhozinho assim entre a porta e a estação de trabalho do cara, o resto tudo era badulaque, assim, era um troço assim, eu não vi o sujeito, mas eu imaginei, construí na minha cabeça assim um sujeito, né, no Media Lab, e aquilo me marcou muito e a gente nos deixou assim muito tranquilos assim com relação a essa organização e limpeza. Mas claro, hoje a gente está aqui numa situação muito mais caótica do que o normal, Caótica, é. porque primeiro que a gente não está aqui, né? Você sabe quando o dono da caverna não está, né? A coisa fica meio mais louca, né? E também a gente está montando um outro laboratório. Então, parte das impressoras, a gente tem uma impressora, está vendo aqui, ó, uma impressora Uhum. vermelhinha aqui atrás, que chegou, é uma impressora que trabalha com um sistema de pó e isso, uma mesa está toda cheia de pó aqui no ambiente, não está muito humanizado. Mas eu acho que é um pouco isso. Então, o, o empreendedorismo e o pensamento estratégico, em design, em inovação, eles estão cada vez mais integrados e a gente aqui Integrados, total. vem pensando muito nessas formas de pensar, né, as soluções, né? E as tecnologias, né, o Next trabalha principalmente com as tecnologias de impressão 3D, quer dizer, como a gente estava aí no textinho, né, a gente pensa a simulação, né, a simulação e a representação. Desenho é uma forma de representar, né, os modelos físicos, né? Quando é que a gente precisa desses modelos? Quando a gente não sabe exatamente o que a gente vai ter na frente, né? Quando a gente está envolvendo elementos que ainda não foram manipulados, né? Se a gente pensar numa cópia, a gente já tem ali o protótipo, né? Então, quando a gente faz redesenhos que são necessários, né? Por exemplo, o carro evoluiu incrementalmente desde o Ford T, né? O carro é um bichinho com 4 rodas, com volantinho, né? Só trocou o cavalo, né? Pessoa pro cavalo power, né? Então, mas é a mesma estrutura, evoluiu muito assim. O pneu evoluiu, né? Os subsistemas evoluiu. Mas quando a gente pensa em coisas realmente que estão mais intangíveis, você tem sempre que representar, né? Você tem que fazer alguma simulação. Então a gente trabalha principalmente, né, nesse campo assim da simulação e da representação tridimensional, física e virtual, né? Uhum. Então isso evoluiu muito, né, a partir da década de 90, né, com as impressoras 3D, né, com os scanners, né? E o Jorge também iniciou um trabalho interessante, né, com o Museu Nacional, tomografando as peças, né, e escaneando as peças do museu, quer dizer, pegando a tecnologia da medicina e usando para outros fins, né? Então a gente faz aquisições, né, de imagem tridimensional ou superfície
ou o produto todo, né? Seja lá o que for, Uhum. né? A gente tem aí também uma, uma área que a gente valoriza muito, que é a sustentabilidade e a área de biomimética, né? Então, a gente gosta muito de escanear e tomografar coisas estranhas da natureza e a gente faz coisas assim. Eu vou mostrar que a gente escaneou o Cristo Redentor. Quer dizer, tem uns trabalhos que não são necessariamente assim uma pesquisa propriamente, mas são oportunidades assim a gente ativa o nosso interesse às vezes de uma maneira muito espontânea, né? Quer dizer, Eu ia até administrar te uma perguntar. fala, Desculpa, vai. não, fala. Não, você falou em inovação, né, em mudança, e aí eu ia te perguntar, o Next surgiu em 2011. De lá para cá, qual era o intuito inicial dele? Mudou? Como é que o laboratório foi mudando ao longo desses anos? Vocês nasceram com o mesmo objetivo e intuito que tem hoje? Queria que você contasse um pouquinho da história, assim. Olha, eu acho que é muito parecido, Clarice, assim, porque eu acho que assim é muito difícil você ter parceria, né? Você trabalhar com um colega assim há tantos anos, né? Eu e Jorge, a gente trabalha há muito tempo, muito uma harmonia razoável, né? A gente tem uma interseção boa, que é o Flamengo, então a gente sempre estabelece um ponto de equilíbrio ali no joguinho. E mas a gente tem essa curiosidade, né? É, pela forma, até pela curiosidade dos curiosos, né? A gente diz que maluco tem liga, né? Então a gente fica assim muito antenado com as coisas que acontecem, trocando muita informação sobre as coisas que surgem, o que as pessoas fazem. Quer dizer, nesse tempo também, eu acho que teve mais assim uma evolução, assim, a tecnologia essa tecnologia de impressão 3D, ela aperfeiçoou, né? Ela melhorou, ela ficou mais barata. Mas eu acho que uma coisa nova foi a programação computacional, né? Quer dizer, o design paramétrico, o design generativo, os softwares de tratamento, sabe? Eu acho que por aí foi uma coisa que a gente não tinha imaginado muito, né? A gente tinha pensado mais nos hardwares, mas os softwares e a maneira de manipular as imagens, né, e cresceu muito. Acho que Uhum. foi um elemento assim novo, né? Mas Novo, né? não modifica muito, né? E também a tecnologia de realidade virtual, né? O Léo aí, se quiser também, ele é um pesquisador do Next também, né? E ele defendeu o doutorado aqui dentro do design. E eu acho que esse é um aspecto também que eu queria chamar a atenção. Quer dizer, assim, o Gênesis é interdisciplinar, né? E tem que se virar e falar diversas línguas, né? As línguas do empreendedorismo, né? O design, por natureza, ele também tem essa vocação, né? Então, assim, a gente desenvolve ao longo desse tempo também, através dessas tecnologias, uma forma de comunicação também com outras áreas, não só das engenharias, das ciências dos materiais, da matemática, mas também das ciências humanas, que dão, vamos dizer assim, um certo sentido para o que a gente faz, né? Olha o Jorge aí. O Jorge É o entrou, Jorge? entrou como Cláudio. Ele entrou como Cláudio, é. Hoje, Oi, Cláudio, Jorge. quantas pessoas tem no laboratório? É uma equipe de quantas pessoas? Ah, não sei. O Jorge é que está com uma equipe grande aí no trabalho que ele está fazendo aí de. E aí, é, Jorge, tudo bom? Boa tarde. Deve ter o quê? Umas 20 pessoas, 15. Tá, peraí, deixa eu Jorge está colocar sem o. som. Ele tá mutado, peraí. Pronto. Foi. E aí, Jorge, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Desculpa, eu estava numa outra reunião, não consegui. Há umas 15 pessoas por aí, né, Léo? Oi, 15 Léo. pessoas. Se a gente não contar os alunos de pós-graduação, né? Que eu acho que aí aumenta um pouquinho. Eu acho que vai para um. Varia muito assim, né? Porque
como você estava falando, você tem os projetos, que às vezes os projetos a gente consegue agregar mais gente, né? Tem hora que a gente tem menos projetos, né? Mas só para terminar, né? Eu estava falando do Léo e dessa questão, então, da interdisciplinaridade, né? Da transdisciplinaridade, quer dizer, a ideia da gente estar, mais uma vez, dentro desse contexto que é a PUC, né? Que é um facilitador gigantesco, né? Para essas trocas, né? Para esse desenvolvimento conjunto, né? O que eu acho que essa iniciativa aí, né, Clarice, de catucar os laboratórios que estão cafofados pela PUC, eu acho que é muito importante, né? E as pessoas realmente conhecerem e saberem que podem acessar, né? E, de certa maneira, a gente sempre tende, né, a atender e trocar. Então, eu acho que essa é uma outra vocação natural do Next, que é tentar entender essas outras linguagens, né, através dos projetos, né? Então, os projetos Legal. vão demandando conversas específicas, né? E novos E conhecimentos, às vezes, né? Muitas sem vezes. dúvida. E às vezes a gente tem que agregar pessoas, né? E conhecer essas pessoas com. Acho que é uma arte, né? Você saber selecionar pessoas e como é que a gente junta, né, esses conhecimentos, né? E também como motiva, né? Porque também dentro desse ecossistema tem até o lado de ensino da vocação, né? Então a gente está aqui no subsolo do Kennedy, no meio das oficinas de ensino também, né? Da graduação. E a gente gosta muito disso, né? E a gente tem uma vitrine aqui, então as pessoas param, a gente tem uma estátua do Gerson, que foi nosso aluno aqui, as pessoas conversam com a estátua, já é um ícone assim, os alunos já... E quando o Gerson aparece, eles parecem um deus, assim, né? Então, é muito importante essa... Né? Porque a gente fala muito da integração, né? Também entre pós e gra, mas como é que é isso, né? Como é que, de fato, a gente vivencia isso e fomenta isso? Então, a gente, de vez em quando, invade lá o laboratório de ensino, a gente traz pessoas aqui para dentro, né? Então, a proximidade ela é fundamental, né? Então, esse ambiente PUC aqui é realmente ela possibilita isso. Esse afastamento social é dramático para isso, né? Porque a gente fala, né? Acredito, é. É, esse conhecimento tácito, tem a política tácita, né? Aquele cafezinho, né? Aí você está querendo falar com o vice-reitor, né? Para pedir um dinheiro, aí você esbarra com ele sem querer no cafezinho, né? Ô, amigo, como vai? Você já sabe qual é o time dele e tal. A gente perde um pouco essa Essa espontaneidade, né? E é muito gostoso aqui na PUC, né? é verdade. É verdade. E eu queria, Cláudio, que aí você falasse um pouquinho, não sei se você vai mostrar, se você vai falar, dos cases, assim, o que vocês consideram cases de sucesso do laboratório? Que dá orgulho de falar e de mostrar. O nosso case maior agora é o professor Jorge aí com a área de medicina, né? Eu acho que é uma super área, né? Que a gente está vivendo aí agora muito claramente, né? A demanda e o peso, né? Da desigualdade, né? E enquanto país também, né? A gente, independente de política, né? Mas então a gente tem aí um papel importantíssimo, né? Nesse trabalho junto com a visualização, né? Então tá aí o Léo trabalhando aí com a gente e muito legal como é que essas áreas, né? Elas ontem mesmo a gente estava conversando eu e o Léo aí com outro cliente que está entrando, né? Que está pensando em trabalhar com a gente e o trabalho do Léo e visualização, realidade virtual na medicina casou assim, a gente deu até gargalhada, né, Léo? Quando o cara estava falando de treinamento de máquina, treinamento do cara de máquina com realidade virtual, eu falei, é a mesma coisa. Então, assim,
É muito interessante como é que essa validade externa, né, do trabalho que a gente vai conseguindo aplicar em outros contextos, né? E aí, dentro da dentro desse projeto, tudo exatamente o que o Next faz? O que vocês estão Fala, trabalhando Jorge. na área de medicina? Coisas É, E aí, estranhas, Jorge? coisas estranhas. Estejam Coisas preparados. estranhas, né? eu Acredito, por isso que estava eu agora, perguntei, por isso que eu perguntei. eu estava, assim, para quem não me conhece, eu sou pesquisador da PUC, professor do Departamento de Arte e Design, e sou também tecnologista lá do IMPA agora, que é Instituto de Matemática Pura e Ó, Aplicada. E eu estava numa reunião agora justamente com eles e com o Gerson, tanto o Cláudio falou aí, Eu e vou ver se eu onde a gente consigo estava mostrar as estátuas. calculando o líquido boa. amniótico. Então, assim, a gente trabalha com coisas muito estranhas, mas juntando vários parceiros. Agora, na área de medicina, isso aconteceu muito assim, porque a gente começou a trabalhar já desde o ano 2000, a gente trabalhava muito com o Museu Nacional, né? Então, eu era responsável por tomografar múmias egípcias, múmias pré-colombianas, essa coisa. Esse é o Gerson que ele está O mostrando aí. Gerson aí. É, Fala aí, Gerson. e então Conheço o Jefferson, conheço o Gerson, conheço. a gente trabalhando muito tomografia, quando eu fui fazer o doutorado, a gente, né, tinha que dar uma contribuição original à ciência. E aí eu desenvolvi um método para transformar arquivo de ultrassonografia e ressonância magnética em modelo físico, em 3D, né? Então e a partir daí a gente começou a usar, junto com o Cláudio, a gente começou a usar esse método para várias coisas, né? Isso foi a primeira vez na história que foi feito, né? Assim, é bem bacana. O Cláudio está mostrando um caso ali de gêmeos, tá vendo? Impresso em 3D. Então a Muito gente aplica legal. isso. Nós começamos a trabalhar com o médico Peleron Werner, que é um especialista em medicina fetal. E daí a gente avançou em várias áreas, né? Tem uma troca muito grande, então a gente começou a trabalhar com segmentação de imagens, com simulação para cirurgias, com visualização de cirurgias, com várias áreas de medicina, né? É um livro aberto ainda, Aham. onde a gente consegue explorar muitas coisas. Aí o Léo Tem veio um fazer o coração mestrado. ali em 3D que ele está É o coração do mostrando, né? Léo. Esse é O o coração coração do dele. Léo. Ó. A gente imprimiu um pequenininho que ele deu para a mulher de Dia dos Namorados. Entendi. Ah, garoto! Mas Olha então lá, tá assim, mostrando ali. olha. Então, assim, trabalhando com essa equipe médica, o que hoje parece simples, mas é sempre muito difícil, sabe, Priscila? Clarice. Clarice. Eu estava falando com a Priscila Ei, agora. Priscila, é. E, e aí, Clarice, assim, são áreas muito distintas, né? Então, para você ganhar essa confiabilidade é muito difícil, sabe? É sempre muito difícil. Eu acho que a grande dificuldade de qualquer área é sempre a relação da comunicação, né? Então, assim, se você vai conversar com engenharia, o pessoal da engenharia vai sempre tentar te testar se você sabe algum termo, tem sempre a questão da linguagem, né? Com medicina foi a mesma coisa, assim, demorou muito e é muito bacana, assim. Hoje eu participo de reuniões bem legais como essa que eu estava agora há pouco, onde eu sou mais um, entendeu? Eu não preciso Uhum. ficar explicando muito as coisas. Da mesma forma, quando a gente começou a tomografar múmias, as pessoas riam muito, sabe? Se chegar com um caixão, um sarcófago dentro de uma clínica, na Barra, não é uma coisa convencional. Então, tudo. Depois se ganhou um caráter de importância científica, e todo mundo respeita, sabe? Mas isso tudo demora, né? E agora a gente tem essa respeitabilidade interessante na área de... paleontologia foi a primeira área que eu trabalhei, Helena. A gente trabalha muito com É, a Helena mutantes. está dizendo aí que é paleontóloga. Então, assim, a Legal. mesma coisa foi em paleontologia, sabe? Assim, porque eu não sou um especialista em nada disso, mas a gente... Então, tanto faz você visualizar uma formiga como uma montanha, sabe? Os métodos são os mesmos. Então, é como você vai aplicar isso a cada área, mas as áreas têm que baixar a guarda para conversar, sabe?
porque eu sempre falo assim, se tem duas formas de falar uma coisa, sabe? Eu posso falar, olha, a incidência da luminosidade do astro, e não sei o que está sendo incidida sobre a minha pele é muito forte, muito intensa. Eu posso falar, pô, o sol está quentão, sabe? Então, e aí você, em um grupo, você vai afastar muita gente. Então, cada área, você sendo paleontóloga, você pode falar um monte de coisas para a gente que a gente não vai entender nada. Mas se você baixar um pouco esse nível de comunicação, a gente pode ter uma interface e aí trocar figurinhas. E aí essa convergência vai... Então é basicamente isso que a gente faz. Na medicina, assim, pouca gente sabe, mas a gente teve agora o 13º, como pela 13ª vez, capa de um jornal científico no exterior. O que nunca aconteceu no Que Brasil, nem na legal. América do Sul. A gente foi 7 vezes capa no Reino Unido, não, 8 vezes capa no Reino Unido e 3 vezes capa 2 vezes nos Estados Unidos e uma na Alemanha, de jornal científico, em projetos distintos, não foram com o mesmo projeto. Isso tem uma importância, uma relevância muito grande, assim. Então, mas sempre nessa troca, sabe? Sempre nessa e assim, e viram amigos, né? Tipo o Léo, no final somos amigos. Somos todos iguais, né? Então ninguém vai levar nada dessa vida. Então, assim, o barato é isso, assim, a gente conversa. Agora, como o Cláudio falou, a gente se diverte um bocado, né? Então, hoje em dia a gente se dá o direito de trabalhar com coisas que a gente acha legais, sabe? Porque a gente tem que ter uma... Por exemplo, eu já não gosto mais de trabalhar com a indústria de cigarro. Várias indústrias, eu trabalhei muito com a indústria de cigarro. Hoje eu não gosto de trabalhar com essas áreas, sabe? A gente tenta sempre Uhum. dar uma contribuição à humanidade, né? Então a gente tenta não trabalhar com algumas áreas, eu particularmente, o Cláudio também, mas a gente se diverte um bocado assim nessa troca, sabe? Legal. E E hoje, é, falando de mercado, quem são os clientes do Next? Quem contrata o Next? assim, a gente tem a gente está agora com esse projeto aí com o DASA, né? DASA que É um laboratório da ASA, né? o DASA é Diagnóstico das Américas, né? Diagnóstico. Então DASA são todos esses laboratórios Brownstein, Lâmina, Sérgio Franco, Alta, tudo isso, hospitais, o São Lucas, a Rede Ímpar, tudo isso é o grupo DASA, né? Então a gente tem uma relação com eles agora estão a pagar esse laboratório novo aí que a gente conseguiu fazer pelo departamento de design, chamado Biodesign, um novo laboratório, é um Biodesign, filho que do Next, legal. é um filhote do Next, né? E o Cláudio trabalha muito com o setor de joias, trabalha muito com assim outras áreas, né? Projetos com lojas americanas, projetos com vários grupos, né? O meu é bem distinto, assim, eu gosto das pesquisas muito ligadas realmente à medicina, ou paleontologia, ou enfim, museologia, eu gosto muito dessas áreas, né? Mas sempre usando essas tecnologias. Mas os clientes são diversos. A gente teve ano passado a DECA, fez um projeto muito legal com a DECA, a gente teve projetos legais com a Natura, com a Petrobras. Então, são vários, assim. Qualquer Por pessoa, exemplo, a qualquer empresa. Natura, Petrobras, qual é o link com vocês? A É ligado a Natura foi quê? em relação à biomimética, né? Então, o estudo de estruturas naturais, né? Por exemplo, a gente está fazendo, eu acabei de falar com um bolsista aluno de iniciação científica, a gente fez agora, a gente está num projeto com um grupo lá da Austrália. Então, a gente está fazendo microtomografia aí na PUC de peixes, para estudar a estrutura de peixes, sabe? Junto com o Uhum. pessoal lá. Então, assim, cada hora quando você fala com relação a, por exemplo, a DECA, eles querem trabalhar com projetos de imprimir 3D em 3D louças sanitárias, né? Então a gente trabalhou muito nessa área, a gente entregou um projeto para eles, foi inaugurado no início do ano passado, antes da pandemia, foi inaugurado o DECA Lab lá em Jundiaí, um laboratório de impressão 3D lá em Jundiaí, que a gente Legal. ajudou a montar, né? Então, assim, cada caso é um caso. Desde que a gente consiga fazer essa contribuição e trazer parceiros, né, as coisas funcionam. E isso é uma coisa que é muito importante. A gente acha isso muito importante para o país, né? Porque senão você fica sempre
dependente de tecnologia, né? Basicamente, nós vendemos commodities e compramos tecnologia de fora, né? E desenvolver tecnologia é uma coisa muito difícil, né? Não é passível de crítica de governo, nada disso. É só um delineamento que a gente tem que ter para saber que a gente trabalhar com desenvolvimento e educação sendo a base de tudo, a gente consegue auxiliar assim, o país em várias áreas, né? E sempre nessa lógica transdisciplinar, né? Assim, se eu conversar com você, certamente você sabe muita coisa que eu não sei. E eu devo saber algumas coisas que você não sabe. Se a gente conversar, a gente talvez consiga fazer uma coisa junto. Se a gente juntar a Helena, tem mais outra coisa. Se a gente juntar o Guilherme, outra coisa. E aí, sabe, essa coisa aí que pode É legal o que parecer. você está falando, porque a gente normalmente associa design, você tem áreas que são rapidamente e logicamente associadas, né? Mas aí quando você pega o design e você começa a associar com outras áreas, quando você fala com medicina, né? Aí você fala, poxa, o que exatamente o design contribui na medicina, né? Eu ia até te perguntar, Jorge, esse laboratório de biodesign vai inaugurar ainda, ou ele já está funcionando na PUC? Não, ele vai inaugurar ainda. Ele Legal, está acabando a obra agora. Ele vai legal, inaugurar. boa. Ele vai trabalhar até com bioimpressão, né? Impressão de Olha, Clarice, biólogo. legal. o design, como eu falei, a gente trabalha com inovação, né? Então, a visualização, a representação, a prototipagem é um dos fundamentos, né? Para você chegar em algum lugar que você não sabe qual é, né? Então, você tem que, claro, você tem um objetivo, mas você tem muita experimentação, né? Então, por exemplo, eu me lembrei também da FMC, né? Que também alguém perguntou aqui, Eliane perguntou sobre a Petrobras, mas a FMC, empresa que faz árvore de Natal, né? Que é uma estação primeira estação de tratamento de petróleo em profundidade, né? Então, era uma questão, o uso da tecnologia, né? Que hoje eles têm lá chapas dobradas, chapas soldadas, canos, né? Então ele tem um ser, uma concepção, né? Uma configuração de produto que é decorrente dessa tecnologia. Como é que seria um equipamento, né? De profundidade aí, grande profundidade, feito em impressão 3D, né? Então, às vezes a gente trabalha também com a ideia mesmo de design. A gente fez um workshop, por exemplo, com a FMC, tinham 60 pessoas, né? Eram 6 FMC grupos. da área de petróleo e gás, tá? Faz né, árvore de Natal. É um equipamento com 6 metros de altura, né? É para E extração de petróleo no fundo do mar. extração e separação, né, de água, sal, né, e gás. Aprendeu direitinho. Pois é. Você tem que aprender. Cada projeto por isso que eu falei né, da interdisciplinaridade, né? Mas assim, em um dia, Clarice, eles se perguntavam assim o tempo todo, mas por que a gente nunca pensou nisso, né? Então eles tinham que levar um braço robô para fazer manutenção através de um cabo e, né, tinham que acertar o navio tinha que caminhar, né? Esse cabo vinha assim, né? Ele tinha que pescar, né? O lugar lá embaixo, né? Aí a gente falou, por que vocês não botam um trilho? Por que esse braço robô não roda por ali embaixo, fica lá e tal? O cara chegou até a se coçar, né? E algum tempo depois a gente soube que eles compraram uma empresa de braço robô, né? Quer dizer, e o Jorge fez também uns modelos tridimensionais não era nem impressão, era fresado em poliuretano, né? Em modelo 1 para 1, gigantesco. Porque até isso eles tinham dificuldade, né? A representação gráfica digital, ela tem seus problemas, suas limitações. Então você bota um cano lá e quando você vai ver no físico, tem um outro cano no lugar, entendeu? Então, quando você faz um modelão, né, em velocidade, você começa a visualizar, você dá uma tangibilizada, né, no negócio. A gente fez trabalho também para a Falmec, que era uma empresa que trabalhava com
basicamente com coifas de aço inox, né? Trabalha com. Não, acho que a Famec saiu do Brasil, né? Ah, saiu, né? Acho que sim. Ela tinha uma sede em Bangu, acho que fechou. Mas a gente também trabalhou com processos criativos lá, porque Uhum. eles faziam sempre caixotinhos, né? Então, eles acabaram fazendo até a gente fez um prêmio, né? Um prêmio que a gente mesmo ganhou. Onde é que está? Vou achar isso aqui. Ah, tem vários aí, tá na mesa aí mesmo. Ah, está aqui. Nossa, olha só. A gente era um objeto plano que depois você manipulava ele, sabe? É um E troféu ele que a pessoa ganhava plano, e aí a é, pessoa bota do jeito que quiser. Dobrava e a pessoa colocava do formato que queria. exatamente. E Legal. aí, para nossa surpresa, a gente fez o prêmio porque a gente conhecia o cara que organizava o prêmio e a gente ganhou o prêmio de categoria alguma coisa, inovação, sei lá. Mas a gente atende também empresas que vêm pelo Sebrae, né? A gente trabalhou com uma empresa que comprou um scanner, ela ela fazia as peças em cera, né? Usando quase uma escultura, né? E aí a peça ficava com muito erro de espessura, né? Imagina você ter ouro demais numa peça, né? É um custo enorme, né? E ela comprou o scanner e o scanner que ela comprou não funcionou para o que ela precisava. E também o scanner não resolvia, porque tinha um software de manipulação de imagem, né? Então, ela teve que desistir dos fornecedores da tecnologia e veio para cá. A gente botou um aluno de mestrado, né, que depois fez doutorado, mas a gente conseguiu reduzir em 40% assim, do material numa coleção. E então foi uma pequena empresa, né? Uhum. As empresas também têm dificuldade de escolher as tecnologias, né? E às vezes essas opções elas são arriscadas para a capacidade de investimento de algumas indústrias. E a gente conhece, já passou por muitas, né? E como a gente tem objetos de projeto muito diversificado, a gente conhece um pouco, né? O que pode ser melhor para um caso ou para outro, né? E eu acho que Com isso também é, certeza. é uma coisa que iniciar o uso de uma tecnologia tem que ter um treinamento, né? Você não entra no jogo logo assim de cara, né? Então, É. eu acho Eu, que isso aqui é um bom lugar para experimentar e a gente gosta muito desse lugar mesmo, né? Do lugar estratégico, do lugar de pensar, refletir e ousar, né? Acho que a pesquisa já é um pouco esse espaço, né? De desenvolvimento, né? Do front-end, né? Mas eu acho que tem dois clientes fundamentais nesse laboratório, que é o vai. Jorge e eu. Entendi. Eu queria, a gente tem É, 10 porque minutos e eu que. não é porque a gente é que acho que o laboratório de pesquisa tem um pouco disso, né? Da subjetividade dos interesses, né? Das pessoas que estão ali, né? Eu Então a ia fazer gente uma pergunta sobre isso. Mas eu ia antes abrir, porque eu quero saber se tem alguém que quer fazer uma pergunta e abrir. Eu vi que a Helena colocou aí, né? Como é que as empresas chegam até vocês pelo Sebrae? Eles selecionam, né? Mas eu queria também abrir isso para mais alguém que queira fazer alguma pergunta, e eu tenho uma pergunta relacionada a isso que você falou também. As empresas chegam até vocês pelo Sebrae, como é que foi? Ou a empresa procurou diretamente? foi a empresa que procurou diretamente. Normalmente, quando tem alguma pessoa no meio aí, acaba não dando muito certo, porque você ter uma pessoa que brifa, né, um cliente e passa para um terceiro, já é um telefone sem fio, entendeu? Então, esse processo não funciona bem, né? O ideal é você ir direto com o cliente, né? Você que vai prestar o serviço, você que vai
fazer a análise, porque às vezes a pessoa E aí a acha, relação é direta, né, com o cliente. é claro, É, essa escuta que o Jorge falou, a gente sabe o que a pessoa, uma vez chegou uma pessoa que queria fazer né, uma cadeira para expor em Milão, mas ele nunca tinha feito um móvel, sabe? Assim, as pessoas às vezes não estão muito bem localizadas, né? Então, é. é necessário um contato muito próximo, né? Para isso facilita muito, né? O trabalho da pessoa, dimensionar a capacidade de investimento, né? E até a gente ajuda muito, né? Eu acho que esse também é um papel da universidade, ajudar aos empresários, né? Conhecer as estruturas de fomento que tem por aí, né? E é É. isso. A minha pergunta tinha um pouco a ver com isso. Quando, né, a gente tem mestrado e doutorado, a gente tem pesquisas de mestrado e doutorado dentro do laboratório, né? Então, assim, a gente tem o lado da contratação, que uma empresa que procura vocês pode contratar e pagar ao laboratório para desenvolver alguma coisa, ou isso precisa, ou essa demanda da empresa precisa ter uma ligação direta com alguma linha de pesquisa de aluno de vocês. Se existe essa diferenciação, se tem que ter esse casamento aí. Ou tem os dois? Tem os dois, Tem os dois, né? né, Jorge? Quer responder? Entendi. É, Os dois. normalmente, porque é muito transversal, sabe, Clarice? A simulação ou a, né, a prospecção que a gente pode fazer, né? Por exemplo, o trabalho que a gente fez com Americanas eram com fornecedores da Americanas, né? Da B2W, né? Então eram fornecedores assim Legal. que não eram muito B2W que nasceu no grandes. Gênesis, né? Hã? A Que? B2W nasceu no Gênesis, né? Jura? É. Pois é, eles têm fornecedores e qual era o modelo de negócio do serviço? A Americanas falava, ó, eu preciso disso, vou comprar tanto e tantos por cento você vai pagar de projeto. Então eles já vinham aqui com a venda garantida, entendeu? Uhum, Então era entendi. muito legal. E o que a gente tinha que um escritório de design não tinha? É, a capacidade de prototipagem, né? Que os próprios fornecedores tinham, mas se a gente fosse mandar, voltar, ir e voltar. Então, a gente fazia logo aqui uma série de validações, entendeu? Então, quanto mais validação você faz, né, mais protótipo, mais rápido, então era uma vantagem, né? E sempre também tentando levar para um espaço assim, que não está em alguma coisa nova, né? Entendi. O Maurício está perguntando, o Maurício é nosso empreendedor. Se vocês quiserem falar, gente, fiquem à vontade, tá? Mas eu vou ler aqui a pergunta do Maurício. Como é o processo de aquisição das imagens para a composição de um objeto em 3D? É sempre por meio de scanner? No caso do Cristo, creio que não, correto? Eu queria até que você falasse um pouquinho do Cristo, desse projeto do Cristo, que é super interessante. Deixa eu pegar, vai falando aí, Jorge, que eu vou pegar ele aqui. Não, o processo assim, o input, ele pode ser feito de várias formas, né? Assim, você pode fazer, no caso do Cristo, foi fotogrametria, né? Então, você tem vários processos hoje em O que dia é para esse. isso, Jorge? Fotogrametria, assim, é um processo onde você vai fotografar com Tô alta vendo. resolução em vários Alta pontos. resolução, entendi. Por exemplo, o Cristo, a gente botou drones e os drones foram tirando várias fotos em alta resolução do Cristo, né? E depois você tem um software que vai fazer esse mapeamento todo e gerar a superfície 3D, né? Um outro processo é por escaneamento 3D, por exemplo, a laser, onde você tem um equipamento que vai, assim, com feixe de laser, vai bater na superfície da peça e vai gerar um arquivo 3D. Um outro É processo como é com se luz branca. iluminasse, né, Jorge? É como se estivesse iluminando, né? Uhum, Luz branca, ele vai trabalhar com padrões de luz jogados em cima de uma superfície. Então, tem vários métodos para você gerar o arquivo entendi. 3D, né? Ou simplesmente construir, se você quiser também digitalmente, né?
Você pode construir a superfície. Então, isso é o input. E o output que você vai fazer, você vai trabalhar com uma simulação virtual, com uma realidade virtual, aumentada, mista, vai imprimir em 3D, vai fresar, vai cortar laser. Aí depende, cada caso é um caso, né? Uhum. E dessas formas de aquisição, tem uma que é mais comum ou não? Ou depende realmente caso a caso? Tem uma que é mais usada? Olha, eu estou vendo esse rapaz aí, o Guilherme, está aí na apresentação. Eu vi a apresentação dele no negócio de moto lá. Achei muito bacana. E eu fiquei muito satisfeito assim, de ver uma garotada de moda. Até chamei um amigo, que é o Luiz Velho, lá do IMPA, para ver. Ele também ficou muito impressionado. É uma garotada que vai mexendo em tudo que é software, sabe? Eles não tem medo, sabe? Sai de um, entra em outro, testa equipamento. Então, assim, é uma geração nova que... Então, vou te dizer o que é mais fácil, o que é mais simples, eu não sei. Eu sei o que é mais difícil para mim, eu não sei o que é mais difícil para ele. São gerações diferentes, Aham. sabe? Eles já navegam com essas coisas. Então, é como quando a gente tem aluno de mestrado e doutorado e graduação, né? Eu sempre falo isso, assim, você está dando aula para um aluno de graduação, você fala aqui, olha, pô, olha essa caneta aqui que eu faço assim, ela sumiu. Aí o aluno de graduação, ah, legal. Não tem graça, sabe? Aí o aluno de mestrado fala, que é um pouco mais velho, fala, ah, é mesmo, é? Ah, legal. E o aluno de doutorado fala, que isso? Sabe? Porque já é uma coisa que já mexe com o paradigma, né? Então, assim, você tem eu agora, para entrar no evento de moda deles, que eu fui lá ver, tinha que ter um Instagram. E aí eu falei, aí chamei meu filho de 11 anos, que, pai, você tem? Foi lá e entrou no meu Instagram. Aí eu falei, caramba, eu tenho Instagram. Aí entrei no negócio. Então, assim, são gerações, então não tem o que é mais fácil, o que é mais Entendi. difícil. Eles navegam com isso muito fácil, assim. Então, eu fiquei muito impressionado com isso. Então, é muito o que você quer colocar de barreira, né? Assim, se você colocar uma barreira, pronto, aí você não vai mexer, né? A gente tem muito Não isso vai com a luz mexer. doutorada, né? Vários já falam assim, não, eu não gosto desse negócio de computador, tal. É só mais uma ferramenta, né? Se você já botar esse pré-conceito em cima de uma ferramenta, então não adianta, é um bloqueio. Ah, eu não sei falar inglês. Já botou isso, pronto, é um bloqueio. Então você vai criar os bloqueios que você quiser, mas hoje em dia está tudo aí, né? Você não tem mais nada que seja estanque. Assim, é só você entrar na internet, você acha assim, hoje eu precisei agora há pouco de uma imagem específica de inteligência artificial. Nossa, achei um site desse tipo de imagem para não sei o quê. Assim, é tudo muito uma overdose de possibilidades, De né? E as possibilidades, coisas né? são amigáveis hoje em dia. Elas não eram amigáveis, sabe? Os softwares não eram amigáveis. Hoje eles são amigáveis. Então, assim, antes, assim, quando meu primeiro emprego foi na PUC, por incrível que pareça, pouca gente sabe disso. Eu trabalhei como estagiário no RDC. Quando eu Ó, era, sei lá, 16 anos de idade, eu era estagiário com carteira assinada do RDC. Sabe disso, Cláudio? Eu te falei Já uma falou. vez. E aí era COBOL, Fortran, aqueles cartões perfurados, sabe? Era uma coisa louca trabalhar com programação, eu só ajudava nas coisas, mas hoje em dia é mega banal, sabe? Então não é. tem. Só para comentar, o Jorge estava falando do IMPA, a gente tem uma empresa, Jorge, a Campus, de game, que eles têm um projeto com o pessoal do IMPA. É Ah, que muito legal. legal. É um jogo para melhorar a relação das crianças com a matemática. Olha, E é muito interessante, porque é um projeto que ganhou patrocínio, então hoje é patrocinado. Eles estão montando o projeto, continuam ainda em busca de patrocínio, porque o projeto é muito grande. Pena que eles não estão aqui, mas é um projeto muito, muito interessante. Eles têm a Escola Parque, tem o BTG, e tem mais, talvez, um investidor que está legal. que tá É porque eles têm a bancando. Olimpíada Brasileira de Matemática lá, né? Exatamente. E E aí, você depois sabe até eu que vou te mandar o teaserzinho que eles fizeram do jogo. Vou sim, te mandar para você ver, que eu você recebi sabe que agora. para mim aqui está sendo um outro desafio interessante, porque eu saí do INT, né? Então eu fui transferido e agora então assim, da mesma forma que algum dia eu tive que aprender, aí estou falando uma experiência muito particular minha, né?
de algum dia eu tive que aprender a conviver com arqueólogos, a conviver com paleontólogos, a conviver com antropólogos, aí a conviver com médicos, a conviver com engenheiros de petróleo e gás. Agora estou aprendendo a conviver com matemáticos, que é outro universo, sabe? Mas é muito legal conviver em É muito matemática. legal, é. E assim, é sempre legal, sabe? Eu sempre falo assim, uma coisa legal, você tem algum amigo físico. Vocês, assim, se alguém aqui tem um amigo físico, os físicos são muito inteligentes, sabe? É muito legal conversar com físico. Então, assim, conversar com físico, matemático, você aprende muita coisa. Eles têm uma formação muito interessante, assim, de uma coisa mais abstrata, sabe? Eles trabalham com o abstrato, que para a gente é difícil entender. Para a gente é quase que religião, né? Para eles É. tem uma lógica, o abstrato, né? Então isso é muito interessante esse tipo de Eu falando pra... queria, para a gente encerrar, eu queria. Primeiro, assim, o que eu senti é que essa experiência que vocês estão falando, né, do que acontece dentro do laboratório, eu acho que tem muito a ver com uma realidade que a gente sabe, né, que ela já existe e ela veio para ficar, que é a multidisciplinaridade, né? Até mesmo agora, na escolha das profissões, né, e você não tem mais uma carreira, você tem as pessoas transitando entre possibilidades, né? E me parece que é um pouco isso que rola dentro do laboratório. E aí, para fechar, eu queria que vocês falassem assim, quais são o futuro do Next? O que vocês estão desenhando ou desenharam para, sei lá, vamos falar do próximo ano, talvez? O que está previsto aí? Quais são os focos de vocês? E aí, queria agradecer também por esse bate-papo imensamente. O futuro pretendido é voltar a tomar cafezinho todo mundo junto, né? A lei desse é o nosso, né? Poxa, esse aqui é o principal, né? Couve-flor, né? Nossa. Hã? Couve-flor, né? Couve-flor. Mas assim, vocês, né, o Cláudio comentou logo no início, falou, eu acho que case de sucesso, queria que o Jorge falasse aí da área de medicina. Vocês acham que esse dá para dizer que seria um foco ou não? Ou não tem isso de foco, assim? Ou tem sido a área que tem aparecido mais interseções? Eu acho assim, aí você está me perguntando, o Cláudio vai falar a opinião dele, mas a gente sempre vai ter um interfaceamento, mas o Cláudio pensa diferente de mim em várias coisas, óbvio, né? E eu acho assim, a gente está num momento agora que é muito interessante, que é o momento da biologia. Então, essa conexão entre a biologia e o design, e a biologia e outras áreas, eu acho que assim, a gente está cada vez mais entendendo esse hidden universe aí, sabe? Essa coisa de as coisas se reproduzem de alguma forma, as coisas crescem de alguma forma. Então, tudo que antes era proibitivo para a gente aprender, hoje é relativamente fácil, né? Então a gente começa a entender que nós somos parte de uma coisa muito simples, uma divisão celular, mas ao mesmo tempo muito complexa, porque a gente não consegue sequer reproduzir ela, né? Então a gente está aprendendo esse processo todo, a gente está migrando assim na área de design, está migrando da coisa da transformação da matéria, sabe? Assim, a coisa de siderurgia, derrete, fogo, cai, extrai petróleo, tal. Aí você começa a entender que as coisas são mais suaves, sabe? As coisas são mais simples, as coisas podem ser mais amigáveis. Então, assim, tem sempre uma forma diferente de você pensar um problema. Então, eu acho que a biologia está trazendo muito isso para a gente, esse Muito cenário aí. legal. Uhum. É isso. Eu concordo. Aí, Cláudio concordou. E também aquilo que eu te falei, logo no começo, sabe, Clarice? Antes de mais nada, nós somos amigos. Então, isso é o mais Flamengo em comum. Pensar mais amplamente, né? Não só o produto, né? A gente tem uma mistura aqui de gestão, inovação, design thinking com tecnologia, experimentação, hands-on,
e com sustentabilidade, né? Então, eu acho que esse caminho aí Uhum. está dentro da nossa linha de pesquisa, né? E então tem esses desafios, né, de lidar, né, manipular com esses elementos, mas também com o pensamento, né, com o pensamento sustentável, né? Uhum. Então isso mexe com os modelos, com os processos, né? E a própria forma de ver a tecnologia também, que isso tudo dentro da pesquisa. Então a tecnologia é meio não só para solucionar um problema, mas para ela como filtro, né? É quase como uma metodologia de investigação. Uhum. Então, com o tempo, a gente também olha para as coisas, as tecnologias, com uma cara assim, com mais tranquilidade, porque a gente tem até um projeto de fazer um laboratório de tecnologias antigas que vai se chamar LATA, né? Porque é muito legal quando você pega uma tecnologia, tem uma tecnologia que já passou, uma máquina de escrever, né? Chega a criança e fala assim: nossa, essa impressora já a gente digita e já imprime ao mesmo tempo, e a criança acha o máximo, né? Então, às vezes a gente pega essas tecnologias e insere elas fechadas dentro de um paradigma que já passou. E então é legal a gente estar mais aberto e ver que a gente procura, inclusive, né? A gente pega o eye tracking e tenta imprimir um troço que o sujeito viu, né? Então é sempre assim tentando meio que hackear, né? Sair dessa coisa de otimização. Não é só, Uhum. por exemplo, né? Na fazer na DECA, né? Fazer a prototipagem mais rápido ou fazer um produto customizado. Então você pensa a tecnologia meio otimizando já esse processo que está aí, né? Mas às vezes você dá uma quebrada, né? O Jorge pega o tomógrafo e bota uma múmia, né? Por que não? A gente bota uma semente ali dentro, entendeu? Então é um pouco também desse lugar da arte e do design dentro da ciência que também traz uma liberdade, sabe, que não tem que Isso é muito ficar legal, explicando é. muita coisa, sabe? Então a gente tá escaneando as madeiras do incêndio, imprimindo com pó, fazendo um trabalho mais artístico, e temos um parceiro aqui que é o professor aqui, o Cadu. Então é sempre bom assim a gente tá bagunçando né, hackeando um pouco essa. Então acho que esse eu acho que é um caminho assim também de estruturar mais a metodologia, sabe? O que a gente vem fazendo, e a gente vai refletindo sobre isso, né? Então a gente está também consolidando um pouco essas coisas. A gente dá uma aula junto, então a gente vai botando artigo novo, a gente vai lembrando, né? Vamos botar isso aqui, acolá. Então a gente vai sedimentando essa forma de Essa trabalhar e de forma, ver né? as coisas, Muito né? legal. Porque não é você chega aqui, olha o laboratório e acha que é isso, não, mas tem muita coisa que é intangível, né? Que está no sangue das pessoas que estão trabalhando aqui, né? Então, isso eu acho que é Total. uma coisa que. Inclusive, a Hum. Maria Vitória estava contando que ela trabalha com reaproveitamento de papel, e ela perguntou, e a Geisa também, que é a nossa empreendedora da Tio Sport, se tem como visitar o laboratório quando, né, acabar o nosso as restrições, como é que faz para visitar e entra em contato com vocês, se pode visitar, se tem isso. Claro, se não estiver rolando um E aí trabalho entrar em mais. contato, de repente, pelo site do laboratório. Vem aqui ou liga para você. Bate aí. É, E a a Geisa parte de perguntou, a Geisa reciclagem. colocou, que eu sei que Geisa ficou interessada no biodesign, e ela está perguntando se tem algum projeto ligado a esportes. A Tio Sport é uma empresa da área de esporte. Quer falar, Geisa? Quero, se puder. É super Claro. legal. Eu queria saber se vocês estão desenvolvendo. Eu acho que tem várias coisas que poderiam ser uma interseção do laboratório. Na parte de design de parte de tênis, roupa. Eu estou com um parceiro grande agora entrando de parceria que a gente poderia levar para desenvolver. Na parte do esporte, né, da realidade virtual,
desenvolver movimentos através da realidade virtual também, uma coisa bem bacana. E na parte do scanner, né, a gente tem a medicina do esporte, do exercício, trabalhar lesão, tem um bando de coisa que a gente poderia estar trabalhando. Teria interesse de vocês levar alguns... já entendi, o projeto com patrocinador, com tudo certinho para desenvolver. O que vocês acham? Muito legal. Tá. O corpo, né, é um instrumento que a gente usa e a gente não dá conta, depois, quando vai ficando velho, é que a gente vai percebendo que a gente gastou, né? Gastou mal, Exatamente. né? Percebe que gasta, né? Você falou, Muitas gastei. vezes, né? É. Então, o conhecimento, a gente já teve uma professora aqui também que trabalhou com o Jorge, e a gente já fez umas simulações também de adaptação, né? Óculos, palmilha, tem muita coisa para fazer. Realmente é uma área toda interessantíssima e Ampla, né? Tem muita coisa que dá realmente para juntar e para trabalhar, né? E tem uma coisa do esporte, né, que é sensacional, né, que é o treinamento, né, que é a evolução da técnica, né, Que é tem o tudo a que... ver, tem tudo a ver com as práticas que a gente faz, né? A gente vai aprendendo as coisas, toda hora tem coisa nova para aprender, né? Então isso é maravilhoso, né? Gente, exatamente isso, uma plataforma de acompanhamento e melhoria de performance. Então, vocês entrariam muito nessa área. Outra coisa que aconteceu, assim, batendo papo, que é bom a gente conhecer, eu já dei parabéns para a Clarice. Como eu trabalho com essa parte de medicina, outro dia me ligaram do museu que precisavam fazer um busto, não sei nem por que eu vivei com a PUC, eu não sabia para quem indicar, então já sei, vou indicar o Dr. Edson para vocês, é o Museu da Saúde, Ministério da Saúde, lá na cidade, é um busto, então já vou apresentar para vocês ele. E eu acho que é isso. E tem uma empresa que está entrando comigo com toda a parte de desenvolvimento do time de colaboradores, né? Porque os times de colaboradores estão muito nervosos, quer trabalhar essa parte de prática esportiva e acompanhamento. E eles lá, eu tenho o maior interesse de conhecer os outros laboratórios, até para ver o que a gente pode desenvolver. E aí eu vou ver com Clarice, isso também vou marcar com vocês, tá bom? E eu vou depois passar o contato deles. Tem uma pessoa legal que eu tenho indicado, assim, eu trabalhava no Instituto Nacional de Tecnologia. Tem uma pesquisadora lá que é a Carla Guimarães, e a Carla, ela coordena um laboratório tipo nosso, assim, lá dentro da comunidade da Mangueira. O Leonardo até foi lá visitar. Então ela faz esses acompanhamentos de performance nos atletas da Mangueira. Então ela tem um trabalho muito legal com jogadores de basquete olímpicos, onde ela calcula força, deslocamento da bola. Ela Que faz. legal. Eles têm eye tracking, tem equipamento de medição de força dinâmica, tem vários equipamentos lá, scanner de movimento, scanner dinâmico. E ela é biomecânica, ela é doutora em biomecânica. Então, exatamente aonde eu estou pedindo a Clarice exatamente ajuda nessa área, né? eu mando o contato dela, assim, ela é uma pessoa muito bacana e trabalha só com isso. A área dela é só esportes e só avaliação. Que legal. Que bacana. Então, que bom que eu coloquei, porque falei com Clarice, poxa, queria uma área na PUC que tivesse desenvolvimento de biomecânica. Exatamente, tenho conversado com ela. Legal. Gente, muito obrigada. Foi muito legal o papo, essa última hora aí passou rápido. Queria, então, agradecer Jorge, Cláudio. Cláudio foi até a PUC aí, ó. Eu estava aí hoje, corri para cá para poder fazer o encontro. Estava de manhã também, né? Eu estava aí, passei o dia aí. Mas eu queria agradecer. Vou passar depois o contato de vocês para a Geisa. Agradecer muito a participação. E é sempre bom essa troca, né? E para a gente, como eu falei, da equipe do Gênesis, é legal também a gente conhecer, até para a gente poder orientar melhor os nossos empreendimentos e tudo, porque cada laboratório funciona de um jeito, né? Então, muito obrigada aí pela disponibilidade de tempo. E agradecer também aos participantes, Guilherme, a Maria Vitória, os empreendedores do Gênesis, o Maurício está aí, a equipe Gênesis também. Obrigada, gente. Estou vendo a Priscila aqui também.
Priscila tá É a aí. Priscila também, da Priscila do Gênesis. advogada? Mas não é a Priscila Cássia, é a Priscila advogada, isso. Ah, sei, eu lembro. Muito Exatamente. obrigado, doutor Leonardo. É um Parceiro ali, ó. doutor. Isso aqui é parceiro, olha lá. Pô, Leonardo agora é nosso empreendedor também no projeto da Fácia. Ah, Quando ele entrou, você falou Léo, aí eu falei, ué, você conhece? Mais do que conhece, né? Eu não tinha entendido que ele estava no laboratório também. Legal, tá em todas, gente. cara. Tá em Tá bom. todas. Qualquer coisa é só falar, tá? Tá ótimo. Muito obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Beijo, Boa beijo. noite. Não, boa noite. Tchauzinho, boa Obrigada a noite. todos. Obrigada. Tchau, Maria. Tchau. Obrigada.